à partida, o Porto é favorito para este jogo, porque joga em casa, porque está em melhor forma, porque, como eu já disse há um bocado, já perdeu todos os pontos que tinha para perder nesta temporada. Acho que é uma equipa que está confiante, que é verdade que teve aqui 1h30 de jogo, 1h30 não, 2 horas de jogo na Madeira, mais a viagem, portanto pode ter aqui algum cansaço. Há aqui um cansaço extra, mas que eu acho que pode ser ultrapassado pela força psicológica da equipa e pela vontade. Primeiro, pelo resultado positivo obtido na Madeira. É verdade que teve que ser a prolongamento, mas valeu a pena porque o Porto passou a eliminatória, deu a volta ao marcador, marcou 2 golos e, portanto, acho que a equipa sai contente com a vitória. E depois também acho que defrontar o Benfica é sempre um fator extra de motivação e, portanto, acho que nestes jogos o cansaço pode ser o cansaço físico pode ser ultrapassado pela força, pelo caráter, pela vontade dos jogadores. Aliás, se nós olharmos para os números, estava a falar porque é que eu considero o Porto favorito. Se nós olharmos para os números dos clássicos Porto-Benfica e específico no campeonato, acho que fica encontrada a razão desse favoritismo. Vamos ver uma coisa, o Porto e o Benfica até agora encontraram-se 243 vezes em todas as provas, e o Porto tem 99 vitórias contra 88 do Benfica. Portanto, juntando todas as competições e mesmo atendendo ao passado glorioso do Benfica, que toda a gente não se cansa de repetir, aquele passado a preto e branco e depois um bocadinho a cores ainda, o Porto tem mais vitórias sobre o Benfica do que o Benfica sobre o Porto. E, portanto, já há aqui alguma superioridade do Porto. Mas se olharmos só para os jogos do campeonato no estádio do Porto, nos últimos 40 anos, o Benfica venceu apenas 4 vezes o Futebol Clube do Porto. E toda a gente se lembra desses jogos. Toda a gente, quer dizer, eu não sei se tu te lembras, tu és muito novo. Mas toda a gente da minha idade, pelo menos, se lembra desses jogos. Portanto, porque foram tão poucas as vezes que isso aconteceu. E foram tão marcantes, digamos assim, que eu não me esqueço. A primeira vitória foi quando o Benfica venha ao Estádio das Antas, ainda ao Estádio das Antas, ganhar por 2-0 com 2 golos do Carlos Brito. E o Benfica é campeão devido a essa vitória. Depois foi preciso esperar mais de 10 anos para que o Benfica de Koeman, em 2004 ou 2005, viesse ao Dragão vencer com 2 golos do Nuno Gomes. Depois foram preciso esperar mais uns anos para que o Benfica de Jorge Jesus viesse cá ganhar com 2 golos do Lima. É engraçado que é sempre 2 golos. 2 golos do Carlos Brito, 2 golos do Nuno Gomes e depois 2 golos do Lima, na altura. E depois a última vitória foi há 2 épocas com o Bruno Lage, em que ganham por 2-1. E aí foi um golo para o João Félix e outro para o Rafa Silva, julgo eu. Sim. E um golo para o Adriano Lopes no Porto, julgo eu. E, portanto, nos últimos 40 anos, para o campeonato, o Benfica apenas ganhou estas 4 vezes. Agora, é evidente, e é como diz o Sérgio Conceição, a história não ganha jogos. Quer dizer, e quando cada jogo é uma nova história. E obviamente que não há vencedores antecipados e os números não entram em campo, as estatísticas não contam. O que contam é o que se passar naqueles 90 minutos. Agora, nós sabemos qual é a atitude regular e normal da equipa do Futebol Clube do Porto, em todas as provas. Sabemos como tem jogado frente ao Benfica. Como há um bocado falávamos, o Porto vai na 4ª vitória consecutiva sobre o Benfica. Algo que já aconteceu 4 vezes na história do Porto. Mas, e, portanto, este número de 4 vitórias nunca foi ultrapassado. Amanhã vamos ver se isso acontece. Do lado do Benfica, o Benfica só por uma vez na história é que venceu 4 clássicos seguidos frente ao Futebol Clube do Porto. Portanto, quer dizer, há essa possibilidade de mais uma vitória, mas não é. Mas, quer dizer, mas os jogadores do Porto não vão motivados por ganhar essa 5ª vez seguida ao Benfica. Se isso acontecer, ótimo. Depois
depois se falará disso, depois do jogo, e fica para a história. É um recorde que ficará para a história, porque as pessoas vão sempre lembrar disso. Mas a grande motivação é o campeonato. É o campeonato. O Porto não pode perder pontos. O Porto perdeu os tais 8 pontos. Está a 4 pontos da liderança, que não é nem do Benfica nem do Porto. Excepcionalmente, nos últimos anos, temos o Sporting no primeiro lugar do campeonato. Portanto, o Sporting... Eu perguntava-te, pensando nessa possível vitória do Sporting, obviamente, se o Sporting não vence, há a possibilidade de encurtamento, não é? Claro. Para um ponto do Futebol Clube Porto, mas também do Benfica, em caso de vitória. Mas aqui a pergunta até ia no sentido que, em caso de vitória do Sporting, o Sporting, antes do jogo, cava uma distância de 7 pontos, não é? Sim. E o adversário que saia, o clube que saia do jogo do Dragão derrotado, ficará a 7 pontos do primeiro lugar. Portanto, tanto Porto e Benfica poderão aqui ter uma situação complicada em caso de derrota e, obviamente, em caso de vitória também do Sporting no outro jogo, não é? Portanto, o jogo, nós aqui vemos um Benfica em mais dificuldades do que o Futebol Clube do Porto, vemos um Benfica menos consistente do que o Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que se o Porto escorregar, e pode sempre acontecer num jogo deste grau de dificuldade, o Porto também fica numa situação mais complicada. É um jogo muito, muito, muito problemático, quer para o Porto, quer para o Benfica. Não há como esconder esse facto. O Sporting está a 4 pontos, está a 4 pontos à frente destas duas equipas. Portanto, se vencer o Rio Ave, mantém no mínimo essa posição. Não vamos dizer que vai entrar a 7, porque ainda falta jogar os outros, mas mantém o primeiro lugar. E, portanto, os outros dois clubes já sabem que, se empatarem, ficam os dois a 6 pontos do Sporting, e se algum deles perde, fica um mantém-se a 4 e o outro passa para 7 pontos de diferença. Eu acho que este jogo não é decisivo para o título. Acho que se alguma das equipas perder esse jogo, não está arrumada da luta pelo título, até porque ainda faltam disputar outros clássicos ainda nesta primeira volta e, portanto, há aqui margem de manobra. Para mim, como eu já disse a semana passada, eu acho que o Braga ficou afastado da luta pelo título com a derrota em Alvalade. Acho que o Porto ou Benfica, perdendo este jogo, ficam em maus lençóis. Não há como negar. Uma derrota para qualquer das equipas vai deixar as equipas em mau estado, porque ficam a 7 pontos do líder, do eventual líder, se também ganhar esse jogo. Acho que o Porto tem mais armas, tem mais capacidade para superar um eventual desaire. O que é que eu quero dizer? Eu acho que se o Benfica perde, os efeitos vão ser terríveis. Vão ser terríveis. Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões, depois de perder a Supertaça, depois de já ter perdido também os pontos que já perdeu no campeonato, ficar agora em terceiro lugar, a 7 pontos da liderança, e com o Braga, em princípio, apenas a 1 ponto, acho que o Benfica vai passar aqui por um mau bocado, até pela pressão que vai vir de fora, dos adeptos, da comunicação social, de tudo, todo este mundo vermelho que existe. Acho que o Porto, se por acaso perder o jogo, não vai ser tão dramático, porque acho que neste momento tem outras armas. Para jogar. E o Porto sabe que na época passada também esteve a 7 pontos da liderança e que deu a volta. E o Porto, digamos assim, o Benfica, se perder o jogo, é algo quase natural, quer dizer, vem numa sequência já longa de exibições menos boas do Benfica, menos consistentes, em que se vê um Benfica adormecido, sem alma, portanto já é uma que indica uma tendência. Se o Porto perder este jogo, não indica tendência nenhuma. O Porto está numa sequência de 16 jogos sem perder, apenas com um empate nestes 16 jogos.
portanto a tendência é claramente positiva, ganhou a Supertaça, passou o Nacional na Taça de Portugal, apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, vai jogar agora a meia-final da Taça da Liga, portanto o Porto está numa onda positiva, digamos assim, e portanto, se acontecer uma derrota, é um momento, digamos assim, não é algo que marque uma tendência. Já o Benfica, se essa derrota acontecer, o Benfica até pode descambar, digamos assim. Acho que se o Porto perder, é a equipa para recuperar já no próximo jogo, que até é com o Sporting, por acaso, é um clássico para a Taça da Liga. Acho que se o Benfica perder no Dragão, fica muito mais afetado do que o Porto, se isso acontecer. Daí que eu acho que o Benfica pode vir jogar para o empate. Eu acho que o empate satisfaz perfeitamente o Benfica. E eu acho mesmo que é por isso que eu não espero um Benfica audaz, quer dizer, não espero um Benfica a querer arriscar muito, não. Eu espero um Benfica comedido e se acontecer o empate, o Benfica vai ficar muito satisfeito com esse resultado. Já o Porto não, o Porto apenas quer vencer. E, obviamente, se empatar ou perder, vai ficar mais triste e quer a vitória. Já o Benfica, se acontecer o empate, o Benfica vai ficar muito, muito contente. Há aqui algumas dúvidas sobre que equipa do Porto jogará, desde logo essa dúvida do Otávio, não é? Se o segundo teste já deu positivo, se deu negativo. Pelos vistos parece que deu negativo. Acho que podemos contar com o Otávio, e isso é importante, embora o Porto tenha outras armas. E eu creio que as últimas notícias que temos é que o teste ainda é inconclusivo. Então vamos fazer testes atrás de testes. Já fazia aqui a festa na nossa bancada virtual, mas o teste ainda é inconclusivo. Portanto, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Vamos ter que esperar. Isto agora essa dúvida. É quase até à hora do jogo, parece-me. Vai ser quase até à hora do jogo. É incrível, não é? E portanto, eu acho que o Otávio faz falta, acho que é um jogador essencial nesta equipa, mas acho que o Porto tem alternativas, como já tem demonstrado noutros jogos. O Otávio teve castigado, teve 2 jogos de castigo, não foi titular frente ao Nacional e o Porto venceu esses jogos todos. Portanto, há alternativas ao Otávio. Há uma outra dúvida, que é se joga o Mbemba ou se joga o Diogo Leite. Eu acho que vai jogar o Mbemba, quer dizer, vai jogar o Mbemba na direita e o Pepe na esquerda, mas podia jogar o Pepe na direita e o Diogo Leite na esquerda, que eu ficava perfeitamente tranquilo. Não ouvi, desculpa. Dias, igualmente seguro. Igualmente seguro, exatamente. Acho que, pela experiência e é uma dupla que tem funcionado bem e tal, acho que vai ser o Mbemba na direita e o Pepe na esquerda. Acho que vai ser essa a dupla que vai jogar, que vai defrontar amanhã o Benfica. E, portanto, eu acho que são as únicas dúvidas que eu tenho e que uma subjetiva, outra objetiva, por causa dos testes do Otávio. Acho que o Benfica também não vai mudar muito o 11 que tem jogado no campeonato, não o 11 que jogou agora com o Estrela para a Taça de Portugal. Poucos desses jogadores serão titulares amanhã frente ao Porto. E a única coisa que eu tenho pena é que não haja público nas bancadas. Agora não existiria mesmo, não é? Porque agora há o confinamento.